Eu me lembro de uma época em que o Brasil ainda respirava com certa elegância, mesmo que seus pulmões estivessem carregados de tensões ocultas. O ar que chegava às ruas de pedra de Recife, Rio de Janeiro ou Salvador parecia perfumado pelo cheiro da esperança, da instrução e da fé. As cidades eram pequenas comparadas à grandiosidade da natureza ao redor. O Brasil era uma colcha de retalhos, unida pela língua, pela fé cristã e pelo sonho de progresso. Nas praças e nas casas de comércio, a vida se desenrolava lentamente, mas com intensidade. A educação começava a ser valorizada, escolas surgiam, bibliotecas eram abertas, e o povo começava a perceber que o conhecimento poderia iluminar mais que velas ou lampiões. Dom Pedro II era, para muitos, a própria imagem do país, erguido, culto, generoso e preocupado com o bem-estar da nação. Ele amava as artes, a ciência, as viagens e tentava traduzir o espírito do mundo moderno para o chão brasileiro. Ao mesmo tempo, eu percebo que a monarquia começava a ser pressionada por forças que desejavam o fim da tradição. Militares, políticos e republicanos criticavam a coroa, apontando falhas e vislumbrando novos horizontes. No campo, a vida se mantinha rígida, baseada no trabalho, na ordem e na religião. A escravidão ainda era uma realidade cruel, mas gestos de humanidade começavam a surgir. A Lei do Ventre Livre, em 1871, anunciava que as novas gerações poderiam nascer livres, mesmo que a liberdade total ainda estivesse distante. O Brasil respirava um ar de contradição, moral e progresso, fé e trabalho, tradição e mudança. No Rio de Janeiro, as ruas fervilhavam com intelectuais, poetas e políticos. O Teatro Municipal e os primeiros museus se tornavam centros de luz, onde o espírito humano se encontrava com o futuro. A imprensa crescia e jornais circulavam trazendo notícias que uniam informação e reflexão. Era uma época em que a palavra escrita ainda carregava poder e cada leitor tinha a sensação de participar da construção do país. Ainda assim, as sementes do caos futuro já estavam lançadas. A influência de ideias republicanas, aliada à insatisfação de alguns militares, plantava a dúvida: o Brasil poderia seguir seu caminho sem tropeços? A corte de Dom Pedro II permanecia firme, mas a percepção de estabilidade começava a se desgastar entre setores ambiciosos. Para o trabalhador comum, cada decisão política parecia distante, mas as consequências chegavam silenciosas: impostos, mudanças de leis, pequenas reformas que anunciavam grandes rupturas. Na intimidade da família, na rotina das cidades e vilarejos, o cotidiano mostrava um Brasil cheio de beleza e virtude, mas também de fragilidade. As festas religiosas, as procissões, as celebrações da colheita, tudo se misturava com conversas sobre política, debates literários e ensinamentos morais. A fé se entrelaçava com a cultura, dando ao país uma identidade que parecia sólida, mas que dependia de cuidado constante para não se desmanchar. Os grandes feitos do Império não estavam apenas nos livros ou nas decisões da corte. O progresso passava por pequenas conquistas, estradas de ferro cortando o interior, telégrafos aproximando cidades distantes, bibliotecas e escolas surgindo em capitais e vilarejos. Eu observo, com a perspectiva de séculos depois, que a monarquia era ao mesmo tempo uma força e uma vulnerabilidade. Dom Pedro II, culto e generoso, tentou guiar o país com justiça e sabedoria, mas forças internas e externas conspiravam silenciosamente para desmontar a ordem estabelecida. A queda do Império em 1889 não foi a vitória da liberdade, mas o início de uma fragmentação moral que se estenderia pelas próximas décadas. Mesmo assim, a memória desse período permanece vívida. O respeito à educação e à cultura, a centralidade da fé e da moral familiar, a ideia de progresso orientado pelo trabalho, pela disciplina e pelo amor ao país. Olhar para o Império é ver um país que poderia ter permanecido íntegro,
mas que começou a se fragmentar. Aprendi que progresso, fé e moral são o tripé que sustenta uma nação. Sem eles, até a luz mais brilhante se apaga.